Sabe? Muito bom dia a todos. Acredito que aqui uma grande parte já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Constantino Santos. Bom, estou fazendo aqui com o Circuito Elétrico com vocês. E hoje eu fiquei a cargo de apresentar um trabalho sobre qualidade do sistema elétrico de potência. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai tratar os principais distúrbios, né? A nível de transmissão, geração que a gente tem dentro do sistema elétrico de potência. E não vou estar tratando aqui da qualidade de energia que tange como é que você melhora o fator de potência da indústria, como é que você reduz o consumo de energia desse país. Eu estava tentando aqui aos parâmetros que a ONS cuida, né, que no caso é em relação à transmissão de energia. Então vamos lá. Esse aqui é um sumário, né, de um pouco de como é que vai andar a nossa apresentação. Né? Perfeito. A gente vai ter, obviamente, uma introdução, vai ter uma conceituação da importância da qualidade de energia. Essa parte é o ponto-chave da minha apresentação, né, que é métodos e procedimentos para medir a qualidade de energia. Conclusão e qual foram os locais que eu busquei as informações. Primeiro ponto, né, fazendo a introdução aqui da importância da qualidade de energia. Como eu coloquei aqui, a qualidade de energia elétrica se refere às propriedades que afetam a amplitude e as formas de ondas de corrente e tensão. Sendo assim, a qualidade de energia visa estudar os efeitos da energia fornecida aos CEPs e consumidores de geral. Então, o estudo da qualidade de energia ele visa estudar exatamente como está sendo entregue essa tensão e essa corrente para esse consumidor final. Tá? Seja uma indústria, seja uma residência, seja um hospital, né? Ou então seja qualquer outro tipo de consumidor. Né? Um ponto que eu coloquei aqui embaixo que é muito importante. Né? O sistema com uma boa qualidade de energia funciona com desvio mínimo dos parâmetros estabelecidos para correntes de tensão, e, portanto, traz segurança para equipamentos e sistemas que necessitam de fornecimento contínuo de energia. O que significa isso? Aí, obviamente, a ONS estabelece parâmetros do sistema elétrico brasileiro. Então, você tem determinados valores que você espera ver dentro do sistema de energia, tanto de tensão, quanto de corrente, quanto de flutuação também dessa tensão. Né? Então, a energia que vai ser fornecida para os consumidores, seja ele qual for, ela tem que estar respeitando os parâmetros. Porque se você não respeita os parâmetros, você vai causar algum tipo de problema. Você vai causar distúrbio de tensão, você pode queimar algum tipo de equipamento da indústria, então você vai ter alguma indústria que trabalha com uma eletrônica muito delicada, e se você tem um distúrbio muito grande de tensão ou de corrente, você pode verificar algum componente ali. Então vamos lá. Aqui é a conceituação da importância da qualidade de energia. O Sistema Brasileiro de Energia apresenta uma integração nacional no fornecimento e distribuição de energia pelo país, exceto por algumas regiões e estados. Essa integração é realizada pelo SIM, o Sistema Integrado Nacional. Então, o nosso sistema elétrico brasileiro ele é integrado por quase todo o país, exceto, se não me engano, Amapá e algumas outras regiões que não está integrado ao nosso sistema elétrico nacional e eles recebem energia comprada de outros países, como a Venezuela. Mas, de modo geral, todo o nosso sistema é integrado. E, por conta disso, a gente precisa ter controle. Porque se você não tem controle da qualidade de energia, da tensão da corrente que está sendo fornecida, está saindo das distribuidoras, isso aqui vai dar problema. Se você tem problema em alguma região do país, a qualidade desse serviço pode derrubar essa própria região, ocasionar algum tipo de problema dentro do sistema. Aqui outro ponto importante, que é mencionando o órgão que faz a regulação. Nesse cenário, surge o órgão regulador fiscalizador conhecido como ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Este órgão visa controlar a qualidade de energia do sistema brasileiro, realizar leilões de concessão para a expansão da oferta energética e também estudar os custos do sistema elétrico brasileiro e os custos para a expansão dessa região. Então, esse cara aqui ele vai visar controlar tanto a qualidade de energia, quanto também realizar os leilões de expansão energética. O que seria um leilão de expansão energética? Basicamente, né, você abrir para o mercado a possibilidade de você ter mais distribuidores, fornecedores de energia. Seja ele de qual matriz energética for. E agora vamos para o ponto mais importante aqui da apresentação, né? Perdão. São os métodos e procedimentos para medir a qualidade de energia. Como eu coloquei aqui, esses são os principais parâmetros que a gente vai olhar, né? Indicadores de continuidade de serviço, indicadores de frequência, tensão, indicador de flutuação e indicador de variação de tensão. Vamos aqui ao primeiro, né? Eu vou ler esse aqui, depois vou explicar um pouco melhor esse aqui. Este indicador, como todos os outros relacionados à apuração de qualidade do sistema, visa apresentar a metodologia utilizada no cálculo de referência de qualidade de energia do QE. Caso é o QE, né? Os aspectos global e individual. Então, aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos ter três parâmetros aqui, tanto de IPC quanto de IPC e IPC,
que eles vão estar relacionados ao quê? A duração da interrupção do ponto de controle. Todos os três, eles vão estar relacionados com a interrupção de energia. Então, é quanto tempo o consumidor fica com o seu fornecimento de energia dele. E por que isso aqui é importante? Imagina um hospital, por exemplo. O hospital, obviamente, ele tem gerador e tem no-break. Mas um gerador, o no-break, ele descarrega mais ou menos 50 minutos. O gerador ele pode ficar por até uma semana, dependendo da quantidade de diesel que você tem. Então, tratando de hospital. Esse parâmetro aqui é importante, porque a gente precisa saber como é que está, quanto tempo fica o consumidor sem o seu fornecimento de energia. Porque você, por exemplo, você tem o aspecto do hospital que não pode ficar muito tempo sem energia, mas tem indústria que você também não pode. Então, se você está numa indústria química fazendo algum tipo de produção, tem reagentes ali que não podem ficar muito tempo parados, porque senão eles se dissolvem os componentes, isso aqui é um aspecto muito importante. A gente precisa ter um controle do quanto que está o processo de duração da interrupção do ponto de energia, né? Esse parâmetro aqui é a mesma coisa, né? É a frequência que ocorre a interrupção do serviço. Então, aqui no caso, a gente vai estar tratando vou botar aqui um pouquinho. Esse aqui, ele vai dar a duração, a quantidade de tempo que você ficou sem energia, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma hora, meia hora. Esse aqui, ele vai estar tratando o tempo máximo, né? Dentro de todo esse histórico aqui que a gente teve, que é a frequência, dentro desse histórico que a gente tem de tempo, o número de vezes que a gente ficou sem energia, qual foi a duração do tempo máximo? O que isso aqui ocasionou para o nosso cliente? O que isso aqui ocasionou para os consumidores? Outro ponto também importante, né? Indicadores de frequência, né? O que seria isso aqui? A frequência brasileira é de 60 Hz, né? A gente trabalha aqui no Brasil com 60 Hz. Dito isso, os equipamentos brasileiros vão botar em 50, dependendo se ele for da região, ou vão botar em 60. Então é óbvio que você não pode ter uma flutuação muito grande da frequência. Porque isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai ocasionar a formação de harmônicos e isso aqui pode danificar os equipamentos. Beleza? Então aqui a gente vai ter, no caso, são dois, né? São dois parâmetros que a gente vai estar analisando, o DFP e o DFD, né? O DFP, né? O que ele é? O indicador DFP coletado de forma contínua na OMS, com a apuração realizada em base diária, avalia a variação de frequência ocorrida durante a operação do sistema elétrico de energia permanente, né? Então essa aqui é a expressão, né, que você vai calcular o DFP. Ela vai estar relacionada, né, esse aqui, ó, onde N representa o número de vezes em que é integral do módulo de frequência, calculado para intervalos de minutos. Basicamente, o que esse aqui vai estar relacionado com o número de tempo que a gente vai estar analisando. Né? O outro parâmetro que a gente vai estar utilizando é esse aqui, o DFD, desempenho da frequência de estudo. Este indicador é definido como somatório das interrupções de serviço do ponto de controle, dentro de um determinado período de atuação. Indicadores de tensão e regime permanente. Esse aqui talvez seja um dos mais importantes. Né? O que seria isso daqui? A nossa tensão aqui é 200 bits, né, que a gente utiliza no país. Então, esse indicador aqui ele vai visar controlar o seguinte: o ponto de variação que você vai estar tendo da tensão que está sendo contratada pelo cliente, né, e aí vai variar, como a gente vai ver, vai depender do tamanho do cliente, vai depender se é uma indústria, se você está mandando para o consumidor geral aqui na cidade, então vai depender. O que seria isso? Ó, os pontos de observação de tensão, né, são basicamente os pontos que você vai estar tendo de energia, que é basicamente o que está aqui em cima. E o ponto importante para a gente está aqui embaixo. Ó. O desempenho da tensão de atendimento em regime permanente é quantificado por indicadores que refletem o percentual de tempo em base mensal, em que a tensão de leitura, ou seja, a tensão que está sendo medida pela OMS, em relação à tensão contratada. Ou seja, o que esse cliente contratou desse fornecedor de energia. Né? Pode ser classificado como adequada, precária ou crítica. O que significa isso aqui? A gente tem o mercado livre de energia, né? Então você tem indústrias, hospitais, shopping centers que compram energia do fornecedor que ele quiser, dentro do mercado livre. Então você vai ter uma empresa que vai estar vendendo energia. Esse membro, no caso, esse representante, seja um hospital, seja um shopping center, seja uma indústria, ele compra uma determinada quantidade de energia, uma frequência e uma tensão. O que esse indicador vai estar fazendo vai estar avaliando se essa tensão que ele está comprando está de fato chegando nele. Se estiver chegando ao menos, você vai ter algum tipo de problema ali para ele. Realmente, a gente tem uma escala, né, de qualificação aqui. Está sendo adequado, ou seja, está sendo contratado, está chegando, precária ou crítica. Né? Por causa desses dois aqui, você está tendo um distúrbio, tanto para baixo quanto para menos, na tensão que está chegando até o cliente. Né? Essa aqui são as expressões que você vai fazer no cálculo. Né? O desempenho da tensão de atendimento intermitente é quantificado pelos indicadores que refletem o percentual de tempo em base mensal em que a tensão de leitura, ou seja, a tensão que está medindo de fato em relação à tensão contratada, que é o TC. Pode ser classificado como adequada, precária. Né?
E aqui são os parâmetros que a gente utiliza. Para a avaliação dos indicadores, é utilizado pelo órgão regulador os seguintes parâmetros: duração relativa de violação de tensão precária, duração relativa de violação de tensão crítica. O que seriam esses dois aqui? Seria o tempo, obviamente, que a tensão que está sendo fornecida para esse cliente fica enquadrado tanto como crítica quanto como precária. Como precária e como crítica. Né? E essas aqui são as expressões que a gente utiliza. Né? E aqui embaixo, você tem lá a representação do que é aquele NLP fase, tá? E o que do outro NLP fase, número de leituras da fase com tensão precária e base mensal. E a NLP fase também é o número de leituras da fase com tensão de atendimento crítico em base mensal. Então, esses dois aqui são exatamente a mesma coisa, só que de pontos diferentes. Então, você vai olhar o número de vezes que a tensão está com precária ou o número de vezes que a tensão está com crítica. Aqui a gente tem um grande ponto, né, que é a tabela dos indicadores. Né? Classificação da tensão de atendimento em regime permanente em função da tensão para barramento sob a responsabilidade de concessionário de transmissão. Então, o que seria isso aqui? Ó? Aqui seria a tensão normal, né? Seria a tensão nominal, né? Então, você vai ter, perceba uma coisa, né? Para cada um dos níveis de tensão, a gente vai ter uma qualificação diferente. Né? Então, se tem um cara que está contratando 250 kV, ou um cara que está aqui no alta tensão, aqui média tensão, aqui alta também, né? E aqui baixa com média tensão. Né? Então, dentro desses parâmetros da quantidade de tensão que esse cliente está contratando, como é que vai estar a tensão que está chegando nele? Nessa tabela aqui, vai estar relacionada exatamente isso. Então, por exemplo, ó, uma tensão nominal de 230 volts, ou maior do que isso, né? Você vai ter um fornecimento de energia caracterizado como precário. Se a tensão de leitura ela for 7% menor, ou 7% menor, ou 95%, 5% maior, menor P ou maior P, a tensão de contratado. Né? Então, perceba que a variação que a gente estuda aqui é muito pequena. Então, você não pode ter uma variação muito grande nessa leitura de tensão. Aqui outros parâmetros importantes, né, são os indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. Né? Aqui eu expliquei um pouco o que seria esse parâmetro. Né? Situação de tensão. É a variação aleatória repetida esporádica do valor eficaz de tensão. Né? E aqui a gente tem os tipos de variação que a gente está estudando. Né? São dois. Aleatórios repetidos, né? Estão relacionados com a operação de cargas não lineares do sistema. Né? Então você vai ter um forno elétrico, ou qualquer tipo de equipamento que não tem uma operação linear, enquanto as tensões esporádicas relacionam-se com manobras de vídeo, né? Ou de carro. Né? Então você fazer algum tipo de manutenção dentro da rede elétrica, e esse tipo de caracterização que vai ter. Né? E no final das contas, o que é importante aqui? Qual o objetivo disso aqui? Né? Porque tudo isso aqui que eu mostrei para vocês tem um objetivo final. Seja na ONS, a gente fica calculando isso aqui a torta direita, é um objetivo. Avaliar se a atenção que está chegando para o cliente é que está sendo contratada. E no caso dessa daqui, ó, uma parâmetro muito importante, ó, medir o desconforto do consumidor da situação de tensão. Ou seja, como é que essa flutuação de tensão está impactando o consumidor? Né? Essas aqui são as duas expressões importantes que a gente vai utilizar para calcular isso. Perdão. Vamos ter o PST, né? O indicador PST representa a severidade de níveis de cintilação causados pela flutuação de tensão verificada no período contínuo da luz. Ou seja, o que esse indicador vai estar analisando? Ele vai estar analisando o quanto que a tensão flutuou, o quanto que ela está variando no período de 10 minutos. É um período muito curto, 10 minutos. Então, se a tensão varia muito aqui, significa que você está com problema. A tensão não pode ficar flutuando tanto. E esse outro ponto aqui, ele é um indicador um pouco maior, né? Um período de tempo maior, né? O indicador PLT, né? O indicador representa a severidade dos níveis de situação causados por um período de 2 horas. A gente falou é medido por meio de PST. Ou seja, no caso ele é a raiz quadrada, né, do PST. Né? Então, a gente tem dois parâmetros de estudo aqui para a flutuação de tensão. Ou a gente analisa no curto período de tempo, que seria 10 minutos, tá? Ou a gente analisa num período de tempo um pouco maior, que ainda assim não é tão grande, que é de 2 horas. Né? E a gente quer avaliar aqui o quanto que a tensão está variando, porque isso causa problema para o seu consumidor. Porque lembra, como eu acabei de falar, tem equipamentos que são uma eletrônica muito delicada. Né? Então, se você varia muito a tensão ali, você pode causar algum tipo de danificar algum tipo de componente ali dentro. Então, você danifica o equipamento inteiro, que às vezes é muito caro, e vai causar algum tipo de problema para o seu cliente. Né? E aqui a gente tem a distorção harmônica. Né? No caso aqui, a gente está medindo basicamente a flutuação dos harmônicos da nossa sistema elétrico de potência. Né? O desempenho da rede básica contra a harmônica de rede potente é observado por meio de indicadores associados à distorção harmônica de tensão. Monitorar e barramento sob a responsabilidade de concessionários de transmissão pelos pontos de observação de tensão. Então aqui, a gente vai basicamente estar medindo a distorção harmônica que a gente está tendo dentro do sistema elétrico de potência. Né?
Então, a gente vai ter uma avaliação individual para cada sistema, uma avaliação total global para todo o nosso sistema elétrico. Né? Até aqui a conclusão do meu trabalho. Né? Portanto, nessa apresentação foram representados os principais membros do sistema elétrico de potência, tanto no que traz consumidores de baixa e alta tensão. Além disso, a metodologia utilizada de potência, tanto no que traz consumidores de baixa, juntamente com os parâmetros estabelecidos pela norma, visa trazer maior possibilidade de segurança no fornecimento de energia a todos os consumidores do país. Exatamente. Né? Então, todos os parâmetros que são estabelecidos, eles visam exatamente isso. Né? Criar um norte que deve ser fornecido para o seu cliente final. Para que você tenha confiabilidade do sistema e você não tenha flutuações de tensão, que você não tenha algum tipo de desconforto em relação a essa energia que está chegando com qualidade para o cliente final. Essa aqui foi a referência que eu utilizei, né? E essa é a apresentação.